crianças! Bom dia, tudo bem? Nossa aula de hoje é de língua portuguesa, poema e prosa, a estrutura textual. As páginas estudadas são 66 a 68 e faremos o exercício do 1 ao 4. A tarefa hoje é na página 69 e faremos os exercícios 5 e 6. Poema e prosa, a estrutura textual. Lemos duas versões da história A Cigarra e a Formiga. Você notou que há diferenças entre elas? Uma é um poema e a outra é um texto em prosa. Para compreender melhor, observe a tabela. Ao lado esquerdo na tabela, crianças, nós temos as características de um texto escrito em prosa. E ao lado direito, nós temos as características de um poema, tá? Então, a prosa. Uso de frases extensas. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Olha lá no poema como que fica. Uso de versos. Ouçam com atenção. Observe a diferença das frases, né? Na prosa, a frase ela é extensa, ela é maior, ela vai até o final da linha. E no poema, não, a frase é menor e ela não chega até o final da linha, tá? Na prosa, as frases formam parágrafos. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhes pediu o que comer, mas as formigas lhe disseram. Então, olha a diferença. Prosa, as frases formam os parágrafos e no poema os versos formam estrofes. Ouçam com atenção esta fábula bem antiga da cigarra que encontrou na formiga uma amiga. Outra observação. Na prosa, as frases são escritas até o final da linha. Os versos não necessariamente vão até o final da linha, tá? Que é no caso do poema. Lá na prosa, as rimas quase não acontecem. Quase não acontecem, tá? Mas na prosa nós podemos encontrar rimas também. E no poema, geralmente há rimas. Geralmente em todas as estrofes há rimas, tá bom? Exercícios de aplicação. O segundo texto lido sobre a cigarra e a formiga foi escrito em prosa. Faça um X somente nas afirmativas que correspondem às características desse tipo textual. Qual é o tipo textual? Prosa, tá? Em seguida, corrija as respostas incorretas. Então, olha lá. Primeiro, nós vamos marcar um X somente nas afirmativas que correspondem às características de uma prosa. As alternativas que estiverem erradas, nós vamos fazer as correções, tá? Então, vamos lá. Na prosa, não são utilizados versos, mas frases e orações. As frases e orações são sempre curtas. As frases formam parágrafos e estes formam o texto completo. As frases são escritas até o final da linha. Então, crianças, vocês vão colocar um xizinho na alternativa verdadeira, né, que está correta, e aqui na linha de baixo, as frases que estiverem erradas, você vai fazer a correção, tá? Você vai escrever aqui corrigindo-as. Exercício 2. Considerando o exercício anterior e o que você já aprendeu sobre a escrita do poema, complete as setas a seguir com as palavras das nuvens. Vamos seguir a seta. A primeira seta aqui, ó, poema. Então, no poema, eu uso frases ou versos? Aí você vai escrever aqui embaixo. Na prosa, é escrito com frases ou com versos? Aí você vai escrever aqui, tá? Na outra nuvem, parágrafos ou estrofes?
Então, o poema é escrito com parágrafos ou estrofes? E na prosa, parágrafos ou estrofes? Aí você vai escrever aqui, tá bom? Na nuvem embaixo, frases longas ou frases mais curtas? Então, no poema, eu encontro frases longas ou frases curtas? Você vai escrever aqui. Na prosa, nós encontramos frases longas ou frases curtas, tá? Você vai escrever aí embaixo. 3. Exercício 3. Agora, você terá um desafio. Transformar uma parte da história em prosa em uma estrofe do poema. Para isso, você deverá, preste bastante atenção, a. Ler novamente a história e selecionar uma parte sobre a qual deseja escrever. Pode ser o momento em que as formigas colocam os grãos para secar, o fato de a cigarra ir para pedir comida, etc. Então, você vai fazer a leitura novamente e vai escolher a parte que você quer, tá? B. Com base nas palavras e no sentido, escrever uma estrofe de 4 versos, sendo que as últimas palavras, olha lá, as últimas palavras devem ser escolhidas de forma que rime, tá bom? Então, use a criatividade, a imaginação e vamos criar uma estrofe, hein? Exercício 4. Dos tipos textuais a seguir, quais podem ser classificados como prosa? Leia-os para assinalar corretamente. Então, na alternativa A, Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéus na mão. Domínio público. Então, esse você vai observar como que ele está escrito, se é em prosa ou em poema, tá? B, não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um ente daqueles que mostre satisfação. Observa se está escrito em prosa ou poema. C. Meninos da escola do Cerrado aprenderam com a natureza. Os meninos da escola básica do Cerrado viveram experiências diferentes na Semana da Ciência e da Tecnologia, com um passeio à Serra da Boa Viagem. Então, esse texto ele está escrito em forma de prosa ou de poema? D. Você me mandou cantar, achando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre todo dia. Então, observa, terceiro, essas 4 alternativas e assinale a alternativa que está escrito em prosa, tá? Na forma de prosa. E a palavrinha ente, aqui da letrinha B, que está em destaque em amarelo, vamos ler lá no vocabulário embaixo, ó. O que é ente? Ser humano, pessoa, indivíduo, tá? Então, não há um ente daqueles, não há um indivíduo daqueles, não há um ser humano daqueles, tá bom? Agora vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios e retornar para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz! Olá, crianças! Vamos para a nossa correção? No exercício 1, vocês tinham que assinalar somente as afirmativas que correspondem às características desse tipo de texto, né, que nós acabamos de estudar. Então, vamos lá? Quais foram as alternativas? Na prosa, não são utilizados versos, mas sim frases e orações, né? Então, na prosa, nós não temos versos, assim como lá nas poesias, né? O texto ele é escrito até o finalzinho da linha. Depois, as frases formam parágrafos e estes formam o texto completo. Isso mesmo. E depois, as frases são escritas até o final da linha. Então, eram essas 3 alternativas que vocês tinham que assinalar. Então, depois, né, vocês tinham que corrigir
as respostas incorretas. Então, olha lá, a única que estava errada era a segunda. As frases e orações são sempre curtas? Não, né? As frases e orações no texto em prosa são geralmente extensas e vão até o fim da linha. Formam-se parágrafos e quase não possuem rimas. Então, esta era a correção que vocês tinham que fazer da alternativa incorreta. Na página 67, vocês tinham que completar, né, o poeminha seguindo as setas, né, das palavrinhas aí que estavam dentro da nuvem, né? Então, olha lá. Frases ou versos. No poema, usamos versos e na prosa, usamos frases. Aí, depois, na segunda nuvem, parágrafos ou estrofes. No poema, utilizamos estrofes e na prosa, utilizamos parágrafos. Terceira nuvem, frases longas ou frases mais curtas? No poema, utilizamos frases mais curtas e na prosa, usamos frases longas. E aí, no exercício 3, vocês tinham, né, que criar, né, escrever uma estrofe de 4 versos, sendo que as últimas palavrinhas devem ser escolhidas de forma que rimem, né? Então, essa aqui, crianças, era uma resposta pessoal. Mas a Pro colocou um exemplo aqui para vocês verem como que iria ficar. Então, olhem lá. Em uma manhã de inverno, as formigas botaram os grãos para secar. Enquanto isso, a cigarra não parava de cantar. Então, prestem atenção. As palavrinhas secar e cantar estão rimando. Então, isso se caracteriza uma estrofe, né, de um poema, uma estrofe aí de 4 versos, sendo que as últimas palavrinhas que são escolhidas, né, devem rimar. Na página 68, vocês tinham que classificar, né, os 2 tipos de texto aqui e assinalar corretamente quais desses 2 era uma prosa. Então, qual a alternativa que vocês selecionaram? A letrinha C, né? Meninos da escola do Cerrado aprenderam com a natureza. Então, este pequeno textinho é classificado como uma prosa. E agora chegamos na nossa tarefa. Na página 69, vocês irão fazer os exercícios 5 e 6. No exercício 5, vocês irão escrever 2 diferenças entre poema e prosa, tá? Então, coloquem aí, poema, tal coisa, prosa, tal coisa. Então, vão escrever 2 diferenças, tá? Então, se quiserem, voltem lá no livro, nas primeiras páginas, e tá explicando tudo certinho o que é poema e o que é prosa. Então, vocês vão colocar aí 2 diferenças. E no exercício 6, vocês vão pintar essa imagem e em seguida vão completar o balão de fala, tá? Da formiga, criando uma frase de boas-vindas para a cigarra ou para qualquer outro animal que possa precisar da ajuda dela. Então, pintem e depois coloquem aí uma frase de boas-vindas. Pode ser para a cigarra ou para algum outro animal. Então, retomando, vocês vão fazer a tarefa com muito capricho, muita atenção, confiram as respostas, se não esqueceu de colocar nenhuma, tá? Aí sim, tirem a foto e enviem para a Pro lá no Google Forms. Beijinhos, bons estudos e até a próxima aula!